Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Felicidade estarmos juntos. Se a disciplina é tão importante, se a boa vontade é tão determinante, nada como mantermos uma prática de desenvolvimento da boa vontade. Claro que não é a única, longe de pretender ser a melhor, mas a oração voltada à prática de uma melhoria, oração-ação, é sim uma ferramenta maravilhosa. Vigiar e orar, que a gente aqui traduz como orar e praticar, com autoobservação, com autovigilância. Foi a receita de Jesus que nós trazemos para o nosso dia a dia, sem nenhuma pretensão de fazer a nossa santificação, a nossa iluminação, a nossa elevação abrupta, porque a elevação não dá saltos, mas sim reconhecendo a enorme caminhada, tendo a consciência de que uma enorme caminhada exige os pequenos e possíveis passos de agora. Que assim seja com todos nós. Sejamos felizes por darmos os passos que podemos dar agora, sem ficar condicionando a nossa evolução a situações ideais, a pessoas boas nos cercando, mas muito pelo contrário, aceitando que as pessoas que estão à nossa volta, que as condições que envolvem nossas vidas, são os meios fundamentais da nossa cura e do nosso aprendizado. Que esses princípios do oração-ação sejam sempre reafirmados, sempre revisitados, sempre aprofundados, para que a gente possa incorporá-los e praticá-los. Muito bem, vamos continuar hoje os nossos estudos, nosso curso de O Livro dos Espíritos, que tem o nosso princípio, que também é importante sempre reafirmar, de que todo conhecimento externo profundo será também conhecimento interno. Porque há uma correspondência, há uma unidade de todo conhecimento, que assim como serve para fora, serve para dentro, assim como revela o alto, revela o baixo, que assim como desvenda o espírito, desvenda também a matéria. Muito bom. Hoje estamos na questão 96 e 97, que tem como subtítulo Hierarquia no Mundo Espiritual. Isso tudo no capítulo 1 da parte 2, da segunda parte. O capítulo 1 tem como título Sobre os Espíritos. Então, questões 96 e 97, sobre essa hierarquia espiritual, essa hierarquia que prevalece no mundo espiritual e que, prevalecendo no mundo espiritual, que é a pátria da verdade, pode e deve muito bem orientar também a nossa vida na matéria. É fundamental reconhecermos o óbvio
de que a vida na matéria tem se regido por valores e princípios ilusórios. A beleza física e ainda por padrões pré-concebidos que às vezes nada tem a ver com a beleza interior. Chico Xavier estava muito distante dos padrões universais de beleza, por exemplo. Também se busca o poder do mundo, o poder político, o poder do dinheiro. E praticamente todos os luminares viveram ao largo desse poder político, desse poder do dinheiro. Buda, aliás, fugiu deles, Francisco de Assis também. Mahatma Gandhi, após a independência, a fabulosa campanha de independência da Índia, não assumiu qualquer cargo. Assim como Chico Xavier, que fundou centenas de centros espíritas, nunca foi presidente de nenhum deles. E Jesus, o mestre dos mestres, além de Sócrates e diversos outros, mas Jesus, por excelência, o nosso mestre, que, segundo ele mesmo, não tinha uma pedra onde recostar sua cabeça, que ao contrário só entrou nos palácios, só se relacionou com os poderosos para deles receber a perseguição, a injúria, a difamação, a morte. A parte final da sua missão, que marcou o seu assassinato, teve o poder, por assim dizer, eclesiástico, o poder religioso da Judéia, representado pelo Sinédrio, que também era poder político. Teve a junção desse poder da Judéia com o poder de Roma, na figura de Pôncio Pilatos, e também o poder mais diretamente político da Judéia, na figura de Herodes. Os três poderes, todos os poderes unidos na tentativa de esmagar o carpinteiro. Pois 2000 anos depois ninguém saberia quem foi Herodes, quem foi Pôncio Pilatos, quem foi Anás ou Caifás, exceto pela figura, pelo triste papel que exerceram na perseguição e assassinato de Jesus Cristo. Esse sim, o carpinteiro, o miserável, o sem poder, foi o homem que dividiu a história. A história da humanidade e a história de cada um dos seres humanos ligados ao planeta Terra. Cristãos ou não cristãos, tendo convivido ou não com ele, todos foram transformados por Jesus Cristo. E vem sendo. E vem sendo. E vencendo. Que assim seja conosco também. Cada um no seu ritmo. Nada a lamentar que o nosso ritmo seja mais lento que o de outros amigos. Apenas caminhar. Um caminhante não se faz por ter alcançado esse objetivo. Um caminhante se faz por caminhar. Reconhece um espírita por ser hoje um pouco melhor do que ontem, por se esforçar por ser amanhã um pouco melhor do que hoje. Processo, dinâmica. É muito do que nós vamos falar hoje
nas perguntas sobre hierarquia espiritual que Kardec endereçou nessa oportunidade fantástica que se materializa em O Livro dos Espíritos, que foi essa chance de fazer perguntas para espíritos de luz. Kardec não deixou barato, fez 1019 perguntas, e aqui estão elas, hoje falando sobre a hierarquia no mundo espiritual. Que, como dissemos, vamos fazer um paralelo com a hierarquia agora, no mundo da matéria também. Pergunta ele, pergunta 96. Os espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? A resposta, eles pertencem a diferentes grupos conforme o grau de perfeição que já alcançaram. Há diferentes grupos. Nas hierarquias mais baixas, eles se diferem além de pela perfeição que alcançaram, pelos costumes, pelos hábitos, pelas identificações, pelos orgulhos, pelos egos, pelos projetos imediatistas. Mas basicamente, como disse o Espírito, pela perfeição que já alcançaram. Nós também temos inúmeras diferenças. Raça, sexo, nacionalidade, profissão, cultura, escolaridade, classe social, religião. A religião que era para religar, para reunir, é uma dos critérios que mais fragmenta a humanidade, tristemente. Mas em meio às diferentes cores, que de maneira nenhuma refletem elevação espiritual, há pessoas ricas, cultas, belas, que nada têm de elevados espiritualmente. E há pessoas feias, pobres, desconsideradas, que são os grandes elevados ou as referências morais e espirituais de famílias, de coletividades, de nacionalidades e até da humanidade. Saibamos diferenciar aparência e essência, valores do mundo, vitórias do mundo para valores espirituais. Esse é um fabuloso desafio que nos é passado hoje. A pergunta 97 é a mais rica e explicita essa diferença, essa hierarquia. Kardec pergunta assim: existe um número determinado de graus de perfeição entre os espíritos? O número é ilimitado, respondem os espíritos, porque não há entre esses grupos uma linha traçada com demarcação rígida. Até aqui vão os espíritos inferiores, até ali vão os superiores. Assim, as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas à vontade. Depende do ponto de vista de quem olha. Entretanto, considerando-se as características gerais dos espíritos, podemos reduzi-las a 3 grupos principais. Primeiro grupo, os espíritos puros. São aqueles que já atingiram a perfeição. Agem diretamente com Deus, com o Criador, num projeto integrado entre si. Não importa que história, que raças, que profissões, que artes eles tenham desenvolvido nas múltiplas encarnações, a perfeição os une, e os une em amor, porque Deus é amor, Deus é perfeição. Se eles são
espíritos perfeitos, espíritos puros, estão unidos, integrados num mesmo projeto de amor. Fabuloso vislumbrar esses espíritos puros, sem saber se eles realmente atingiram esse grau, nesses luminares que abençoaram as coletividades da Terra. Nossa saudação, nossa gratidão a todos esses luminares que sacrificaram confortos, posições, tarefas certamente muito importantes para se dedicar por décadas que iluminam milênios a humanidade da Terra. Gratidão a todos eles. Então, o primeiro grupo é dos espíritos puros, que são aqueles que já atingiram a perfeição. O segundo grupo é dos espíritos bons. São aqueles que estão no meio da escala. O desejo de fazer o bem é a sua preocupação. Aqui, inevitável lembrar da sentença de Jesus: paz na terra aos homens de boa vontade. Erra profundamente o senso comum, o homem comum, quando diz de boa intenção o inferno está cheio. O senso comum muitas vezes acerta em muito, mas nesse ponto erra redondamente. O desejo de fazer o bem, que nós traduzimos como boa vontade, é o que determina a bondade dos espíritos. Espíritos bons são caracterizados, segundo os luminares, pelo desejo de fazer o bem. Não são seres que não erram, não são seres que não têm sombras, são apenas seres que se caracterizam pelo constante desejo de fazer o bem. Maravilhoso, não é que assim seja? E o terceiro grupo nos é apresentado da seguinte forma: são os espíritos imperfeitos, são aqueles que estão na parte inferior da escala. Caracterizam-se pela ignorância, pelo desejo. Deixa eu ver se eu pego um lápis aqui. Pelo desejo de fazer o mal e por todas as más paixões que retardam o seu progresso. É muito interessante isso. Alguns seres, desde crianças, nós percebemos que algumas crianças querem chamar a atenção das pessoas à sua volta, e preguiçosos que são, percebem que dá muito trabalho chamar atenção com coisas positivas, com construções, com virtudes, sendo útil. Ser útil dá muito trabalho, aprender habilidades, desenvolver capacidades no campo artístico, do conhecimento, da filosofia e mais ainda da moralidade, que isso dá muito trabalho. Então eles percebem que chama-se atenção com muito mais facilidade, muito mais imediatismo, pela destruição, pelo ataque,
por fazer o mal. Triste atalho, ficam enraizados, ficam algemados num estágio inferior, porque a cada pessoa que eles prejudicam, com cada pessoa que todos nós prejudicamos, que nós fazemos o mal, nós nos enlaçamos, nós nos aprisionamos, nos retemos com elas, num círculo de vinganças mútuas que às vezes nos prende por séculos. É muito triste isso. Assim como a lei de ação e reação também nos aprisiona. Não propriamente a lei nos aprisiona, mas a nossa resistência a aprender com a lei nos aprisiona. De forma que, colhendo as consequências duras, desafiadoras dos nossos erros, se nós as colhemos, essas consequências duras e desafiadoras, em revolta, em queixa, em violência, provocamos mais dores. É mais ou menos como alguém que tem dívidas e para pagar essas dívidas faz mais dívidas e gasta mal e não consegue pagar, e depois faz mais dívidas e sempre gastando mal, sempre aumentando, sempre se atolando como uma areia movediça que quanto mais ele se mexe, mais ele afunda. Esses são os espíritos inferiores. Nós na Terra estamos exatamente no limiar entre o terceiro grupo e o segundo. Temos sido, todos nós, espíritos imperfeitos. Temos sido aqueles que estão na parte inferior da escala. Temos nos caracterizado pela ignorância, pelo desejo de fazer o mal. Temos chamado a atenção com coisas destrutivas. Temos sido aqueles que andam pelas ruas quebrando as lixeiras. Temos sido aqueles que fazem críticas destrutivas a tudo e a todos. Temos sido aqueles que violentam, agridem os outros para impor os seus desejos. Essa tem sido a nossa tristíssima trajetória até aqui. Alguns de nós estão realmente cansados desses círculos de vinganças mútuas, desse plantar mal e colher o mal, dessa revolta, dessa queixa, dessa crítica constante, e entrevendo nas figuras mais elevadas uma maneira mais pacífica, mais tranquila, mais amorosa de viver. Estamos já buscando essa outra maneira. Em cada um de nós, essas duas buscas, a lei do mínimo esforço, o chamar a atenção pelo destrutivo e o chamar a atenção pelo construtivo, pelo serviço, por ser útil, por fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Esses dois modelos disputam nossas almas nesse momento. E aquela história dos dois lobos ou dos dois cachorros, que um pajé, um velho índio disse que todos nós trazemos dentro de nós, ela é preciosa para esse momento também. Porque disse o velho índio que nós temos dois cachorros, um agressivo, imprevisível, e outro fiel, carinhoso, e que prevalecerá dentro de nós aquele que nós alimentarmos. Nós também temos dentro de nós um espírito imperfeito e um espírito bom. Estamos no limiar dessas duas
realidades. Como no desafio da esfinge, o ser meio animal, meio humano, decifra-me ou te devoro, precisamos nos conhecer, precisamos nos decifrar, ou então seremos devorados pelo nosso cachorro violento, pelo nosso cachorro agressivo, pela nossa natureza inferior, pela agressividade, pelo egoísmo. É exatamente isso que está em jogo. Agora, é exatamente entre essas alternativas que nós precisamos decidir agora, nos conhecendo, nos reconhecendo como tendo as duas tendências e nutrindo, investindo pela boa vontade diariamente no autoconhecimento, no autorreconhecimento e na disciplina, no foco, na boa vontade de servir, de ser útil, de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Vigiando constantemente e orando a cada vez que reconhecermos que as baixas vibrações ameaçam novamente nos tomar, nos devorar. Não é uma tarefa linda? Não é uma linha clara que mais cedo ou mais tarde, mantendo-nos na Terra ou enviando-nos a outros planetas, nos levará à elevação espiritual? Paz na Terra, paz em outros planetas, paz dentro de nós, a todos os homens e mulheres de boa vontade. Que assim seja com todos nós. Muito bom, essa lucidez é o que a gente mais precisa. Fernando Tippelmann Roxo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Erilde Pimentel, muito boa noite, muito bem-vinda. João Charles, muito boa noite, meu amigo. Lurdinha Loureiro, Maria Aparecida Nicolas, Andréa Santos, que sempre se lembra de marcar amigos. A gente estimula que todos façam isso, marquem amigos, compartilhem, se vocês entenderem que esses momentos podem ser importantes para outras pessoas. Lurdinha Loureiro, Maria Aparecida Nicolas, já falamos. Andréa Santos, Dileia, Balarina Escobar, muito boa noite. Um aprendizado valoroso, que bom que é útil para você. Sayonara Angélica, muito boa noite. Muito bom aprendermos com todos juntos. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, mas se juntar, o bicho foge. O que quer que tenhamos que passar, passaremos muito melhor lúcidos, unidos, juntos, cooperativos, fraternos. Paz e bem para cada um de vocês. Muito feliz por estarmos juntos. E até a próxima. Amanhã, domingo, às 17h30, estaremos fazendo o nosso curso Encontros Essenciais com o Cristo. Você é o nosso convidado. Venha conosco. Participe ao vivo. Faça os seus comentários e ajude toda a comunidade dos amigos de Jesus aqui reunida a alcançar o que for capaz de alcançar nesse momento. Um grande abraço a todos, paz e bem para todos nós. Até amanhã.